Oi, gente, esse é o vídeo 2 da aula 1. Então, vou dar continuidade falando sobre as funções da ventilação natural. Bom, a outra função que a gente sabe sobre a ventilação natural é a função de renovação do ar. Ou seja, essa renovação é para fazer, na verdade, né, uma manutenção da qualidade do ar nos ambientes internos, ou seja, tornar aquele ambiente um espaço mais salubre. Então, ele vai auxiliar na remoção, na diluição dos poluentes, dos micro-organismos e ajudar ali também nos níveis de oxigênio, né, que sejam ali mais adequados àquele espaço e àqueles usuários. Existem também algumas legislações normativas que estabelecem o estudo, né, da qualidade do ar e da renovação do ar nos ambientes. A primeira delas é a norma NBR 7256, que fala sobre o tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde. E uma outra normativa é a resolução RE da Anvisa número 9, que ela trata sobre os padrões referenciais de qualidade do ar interno em ambientes climatizados artificialmente, de uso público e coletivo. E uma legislação bem conhecida assim no nosso meio é o Código de Obras e Edificações. E dentro do Código de Obras, o que a gente percebe que tem relacionado à renovação do ar é, por exemplo, a área mínima de ventilação e iluminação, né? Aquela abertura que eu tenho que ter para ventilar e iluminar. Então, ele fala aqui que, no caso aqui, eu peguei o código de Florianópolis e tem a seguinte informação. A soma total das áreas dos vãos de iluminação e ventilação dos compartimentos deverá corresponder no mínimo, no caso, 1/6 da área dos compartimentos classificados nos grupos A e B, ou seja, aqueles ambientes de permanência prolongada, como quartos e salas, as aberturas desses ambientes devem ter 1/6 em relação à área do piso desse ambiente. E no caso dos outros ambientes, como cozinha, banheiro, copa, as aberturas desses ambientes devem ter 1/8 em relação à área de piso desse ambiente. Continuando, a gente tem também o que chamamos de número de renovação de ar por hora, ou seja, é a quantidade de vezes que o volume de ar de um ambiente é renovado no período de 1 hora, ou deveria, né, ser renovado no período de 1 hora. E aqui a gente tem uma tabelinha que estabelece algumas relações diante desses aspectos. Vamos supor aqui que na primeira coluna, que trata aqui de espaço disponível por pessoa em relação ao metro cúbico. E vamos ter como exemplo, por exemplo, um ambiente aí de 2 por 2 por 3, que daria ali 12 metros cúbicos. Então, imaginemos que tem uma pessoa dentro desse ambiente. Qual seria, né, o ar fresco requerido para essa pessoa dentro desse ambiente com esse metro cúbico? Então, aqui a gente tem, nessa segunda coluna, que o mínimo requerido é de 14,4 metros cúbicos por hora, ou seja, eu tenho um volume de 14,4 metros cúbicos por hora que tem que ser renovado dentro desse ambiente. Então, a gente tem também as outras duas colunas que são relacionadas aos valores recomendáveis. Por exemplo, um ambiente que não tem nenhum fumante, então aí a recomendação já aumenta um pouco para 21,6. Agora, um ambiente que tem fumante, esse ar requerido, essa renovação de ar já aumenta bem mais também, até para dissipar ali a fumaça decorrente ali do cigarro e tudo. Então, a gente já vê uma diferença aí. Mas a gente pode usar aqui o valor mínimo, né, para essa renovação, mas temos também os outros dois recomendáveis. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa que foi realizada em parceria pela Universidade de Tecnologia de Queensland, juntamente com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E os pesquisadores identificaram que a ventilação natural ela contribui na diminuição da transmissão aérea do Covid-19. Como eles fizeram isso, né?
eles identificaram que em ambientes fechados, lotados, que tem ali uma ventilação inadequada, eles possuem um potencial muito maior de transmissão aérea do vírus por meio ali de gotículas microscópicas. Então, imaginemos que a gente tem ali umas 10 pessoas dentro de um ambiente pequeno e tá tudo fechado. Aí a gente começa a falar, começa a espirrar, então começa a ter muitas microgotículas ali espalhadas por esse ambiente totalmente fechado. Então, o potencial, as chances que eu tenho de respirar, né, de inalar esses micro-organismos é muito maior do que, por exemplo, se eu tivesse um ambiente com as janelas abertas. Então, foi a outra comparação que eles fizeram, né? Vamos pegar o mesmo ambiente, vamos abrir as janelas e permitir que o fluxo de ar ele seja criado e que esse mesmo fluxo de ar ele facilite ali que as microgotículas elas sejam arrastadas por esse fluxo de ar. Bom, uma outra função da ventilação natural é a relacionada com a remoção da carga térmica da edificação. E como é que essa edificação ela adquire, né, essa carga térmica? É basicamente relacionados a dois ganhos. Ela pode ganhar esse calor, né? Pode ganhar esse calor tanto por meios externos, como por exemplo, quando ela está exposta à radiação solar. Então, a edificação ela está ali recebendo a radiação solar, então ela está adquirindo está tendo, né, um ganho térmico. E um outro ganho térmico que essa edificação pode conter também, pode adquirir, é a partir dos ganhos de calor internos através dos usuários presentes ali naquele ambiente. Então, a gente também produz calor. Então, a gente ali vai emanar calor e vai contribuir, influenciar ali nesse ganho de calor interno. Os equipamentos elétricos também, eles produzem um certo calor que vão influenciar nisso, além também da iluminação natural. Bom, e então a ventilação natural, ela vai melhorar o quê? No desempenho térmico, ela ajuda a melhorar no desempenho térmico da edificação. Então, imaginemos um ambiente que ele tem todos esses ganhos térmicos que eu mencionei e passa, no nosso caso hipotético, com a janela aberta, com duas janelas abertas, para a gente ter ali uma ventilação natural. E o fluxo de ar ele percorre por dentro desse ambiente. Esse fluxo de ar vai ajudar a remover essa carga térmica, esse calor que a edificação ela acumulou ali durante o dia, durante aquelas horas. Um exemplo assim bem utilizado para a remoção da carga térmica é o que a gente chama das fachadas ventiladas, né? O que a gente conhece. O exemplo que eu trouxe para vocês é o edifício Cidade Nova do Rio de Janeiro, e a gente pode perceber aqui, primeiramente nessa imagem da direita, que a gente tem uma superfície, no caso que é uma superfície vertical, que está distante ali, tem uma certa distância da estrutura, de fato, da construção. Então, essa distância, ela cria ali uma câmara de ar, digamos assim. E a partir dessa câmara de ar é por onde o vento vai passar e levar, né, retirar essa carga térmica da edificação. O vento passa ali e vai levando consigo ali um pouco de calor. E o que a gente percebe um pouco melhor essa situação aqui nessa imagem à esquerda, nesse desenho esquemático, onde entre cada placa dessa estrutura que está um pouco mais afastada da estrutura geral, digamos assim, a gente percebe um certo afastamento. Esse certo afastamento também otimiza ali a entrada de fluxo de ar nessas aberturas e permite ali que essa remoção de carga térmica seja um pouco mais otimizada. O que a gente nota aqui também é que toda a fachada é ali envidraçada. Então, o ponto positivo é que tem uma iluminação natural bem abundante, mas em contrapartida a gente tem aí um probleminha relacionado às questões térmicas, né? Então, pode ser a possibilidade dos ambientes ali terem um aquecimento maior,
pode ser também bem grande, então os gastos elétricos ali na refrigeração também pode ser um pouco mais elevado. Mas eles colocaram também, né, esse elemento, essa fachada ventilada para tentar amenizar também esses efeitos. Bom, e uma outra questão que é muito bom mencionar é em relação à diferença da ventilação de inverno para a ventilação de verão. A gente já mencionou anteriormente que quando está no inverno, está muito frio, a gente não gosta tanto ali da ventilação, né? Contrapartida, no verão, a gente gosta assim de um ar fresco, né? De uma ventilação passando pelo nosso corpo. Mas elas duas têm uma certa diferença. E essa diferença, ela está relacionada com as exigências higiênicas e térmicas do usuário e também do ambiente. Ou seja, os dois tipos, ventilação em diferentes épocas do ano, ela é necessária para diferentes necessidades. Por exemplo, no inverno, a necessidade é que tenha ventilação relacionada às exigências higiênicas. Isso está relacionado ao quê? A renovação de ar. Então, eu sei que no inverno a gente quer manter tudo fechado para não ter perca de calor para o meio, né? Mas é necessário, e é bom a gente lembrar que a gente também precisa renovar aquele ar interno do nosso ambiente, até também para tornar o ambiente mais salubre, né? Tem que haver uma renovação de ar naquele espaço. E como é que a gente pode fazer isso, né? Uma alternativa que a gente pode utilizar são esses tipos de esquadria, onde na parte inferior tem ali uma janela de correr e na parte superior tem uma janela báscula, né? Então, digamos que estamos no inverno, podemos manter a parte de correr fechada e abrir apenas a parte báscula. Então, o fluxo de ar vai entrar por essa abertura superior e vai entrar dentro do ambiente, fazendo ali uma renovação de ar. Interessante apontar que esse fluxo de ar, quando entra, ele não incide diretamente no usuário, porque essa incidência direta desse fluxo de ar que causa também um certo desconforto. Então, a partir dessa abertura superior, vai ter ali uma troca térmica, uma renovação de ar bem interessante. Mas foi um ambiente assim, muito frio e mesmo assim com essa estrutura ou com esse tipo de esquadria aberta apenas em cima, não dá certo, vai fazer muito frio. O que é que a gente pode utilizar, né? Hoje em dia tem algumas tecnologias, né, que permitem que, de maneira mecânica, que o ar interno ele seja renovado a partir de um sistema em que o ar externo ele é sugado, ele é aquecido e jogado para dentro da habitação. E daí o ar interno ele é extraído e jogado para fora. Então tem mais ou menos tem um ciclo aí de renovação de ar a partir desse sistema. Basicamente o ar frio de fora entra, mas antes de entrar ele passa pelo sistema de aquecimento dentro desse sistema mecânico, antes de entrar dentro do ambiente. Bom, e a outra ventilação, outro tipo de necessidade diferente da ventilação é no caso da ventilação de verão. Na ventilação de verão também tem que ter, sim, as exigências higiênicas atendidas, mas também tem que ter as exigências térmicas ali para os usuários. E isso daqui está relacionado tanto com a renovação do ar, quanto também com o conforto térmico do ser humano. Eu trouxe para vocês um exemplo de sobrados do período colonial do Brasil. O primeiro é essa planta baixa de um sobrado do século XVIII. Eu destaquei aqui os ambientes de número 4. Esses ambientes são as conhecidas alcovas, que eram dormitórios. Essas alcovas eram ambientes extremamente insalubres, porque eles não tinham aberturas para o exterior, então a possibilidade ali de haver acúmulo de micro-organismo, mau cheiro, era muito maior, porque não tinha essa relação interna e externa a partir dessas aberturas. E por que não tinha, né, essas aberturas? Um dos motivos é relacionado com a distância que tinha
de uma edificação com a outra. Naquele período, as edificações eram geminadas, então uma casa era colada na outra, então não tinha aquele recuo. Então isso inviabilizava que houvesse aberturas nesses espaços. E o que a gente percebe é que onde tem essas aberturas, né, onde foi possível, né, colocar essas aberturas. Aqui na fachada principal, nessa parte inferior da imagem, a gente tem as portas de entradas do ambiente. E também na fachada ali posterior, né, que seria ali o quintal, a gente também tem as janelas para o exterior. Mas nessa parte interna a gente vê que ficou um pouco enclausurado. Mas aí, com o passar do tempo, com algumas pesquisas, na verdade, com muitas pesquisas, em especial pesquisas relacionadas à área da saúde, eles perceberam que esses ambientes muito fechados, pessoas, né, que estavam nesses ambientes muito fechados, os índices de doenças eram muito maiores. Então, eles viram também que quando um ambiente é mais arejado, iluminado, ventilado, ele diminuía esses índices de doenças. Então, a gente tem aqui à direita uma planta abaixo do sobrado do século XIX. E aqui a gente já pode perceber algumas diferenças, né? A gente já pode perceber o recuo que tem nas laterais, tanto na lateral direita quanto à esquerda, quanto também na parte frontal e também posterior dessa habitação. E o que a gente percebe também agora praticamente, se não, na verdade, todos os ambientes com aberturas voltadas para o exterior. E isso é um benefício bem importante. E a gente percebe também que a partir disso também já possibilita, né, que haja uma ventilação, um fluxo de ar passando por dentro dessa edificação. Bom, para a aula de hoje eu utilizei essas referências, vou disponibilizar para vocês lerem, estudarem, discutirmos depois, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e bons estudos!